aqui comigo mais uma vez. O meu nome é Samira e sou a sua professora de Física aqui do FACIEDUCA. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre circuitos elétricos, ok? Vem comigo! Aula passada, a gente viu alguns conceitos importantes para a montagem de circuito elétrico. A gente aprendeu sobre diferença de potencial, né, e a bateria. Aprendemos sobre corrente elétrica, como ela funciona e tudo, e também um pouquinho sobre resistores. Então, o que a gente vai fazer hoje primeiro, são as associações entre resistores, calculando a resistência equivalente entre eles, uma associação em série, em paralelo, e a partir daí, conseguir calcular coisas do circuito, como corrente elétrica em determinada parte do circuito, ou a corrente elétrica total, e a tensão em determinado resistor, ou uma parte do circuito, né, ou na bateria. E assim a gente vai aplicar os conceitos que a gente viu na aula passada. Se você ainda tem dúvida sobre corrente elétrica, tensão, amperagem e tal, volta na aula anterior que vai te dar uma base legal para você aprender. E nessa aula eu espero que a gente consiga tratar esses circuitos de uma forma muito simples e tranquila. Não precisa ficar com medo, pode tirar esse mito aí que elétrica é difícil. E juntos a gente vai conseguir ver a simplicidade e a lógica que existe nisso, tá bom? É muito interessante. Vamos lá? Então, o primeiro tipo de conexão de um circuito que a gente pode fazer é conectar os nossos resistores, o que eu chamo de circuito em série. Quando eles estão conectados em série, é como se eles estivessem de mão dadas, assim, ó, igual essas lâmpadas. Então, aqui eu tenho um circuito, então eu tenho uma bateria, né, aqui é uma conexão, uma lâmpada representando um resistor, outra lâmpada representando um resistor e volta para a bateria, né? E aí, essa corrente elétrica vai fazer esse caminho, né, e acender as lâmpadas, né, ou seja, passando energia para esses resistores. Esse tipo de conexão eu chamo em série, ou seja, a corrente elétrica, ela passa por todos os resistores, a mesma corrente passa por todos, né, tá vendo? Aqui eu tenho um gifzinho mostrando isso, ó. A corrente sai da bateria, se tem uma chave aberta, a corrente não passa. Se a chave fecha, aí sim a corrente consegue passar, passa em um, passa em outro e volta. Então a corrente elétrica passa nos dois. E aqui um desenho desse circuito, né? Esse símbolozinho aqui a gente viu aula passada, é o símbolo de um resistor, né? Então, e o I é a corrente elétrica, então a corrente elétrica passa pelo primeiro resistor, passa pelo segundo resistor, passa pelo terceiro resistor. Então, a mesma corrente elétrica passa por todos. Então, essa é a primeira característica do circuito em série. A mesma corrente percorre todas as resistências. E aí, a tensão é diferente, né? Então, a tensão é a diferença de potencial entre dois pontos, né? Então, a tensão em cada resistor será diferente se os resistores tiverem resistências diferentes. Então, vou colocar uma resistência, sei lá, de 10 ohms. Essa tem 10 ohms, essa tem 15, essa tem 20. Então, quando eu vou colocar um medidor em volta dessa, para poder medir a tensão em volta dessa, vai dar um valor. A tensão em volta dessa vai dar outro, a tensão em volta dessa vai dar outro. Só que se as lâmpadas tiverem a mesma resistência, então todo mundo tem resistência de 10. Quando eu faço a medição, essa medida de tensão vai ser igual a essa e igual a essa. Vai ser todo mundo igual, tá bom? Então, se os resistores tiverem o mesmo valor de resistência, aí sim a tensão vai ser igual. Mas, geralmente eles não têm, né? Se eles não tiverem, aí a tensão vai ser diferente. Então, uma coisa que a gente tem que gravar no circuito em série. A corrente é a mesma, mas a tensão vai ser diferente se os resistores forem diferentes. E se uma lâmpada queimar, ou se o circuito tiver alguma interrupção, todas as outras lâmpadas param de funcionar também. É o que mostra esse GIF. Quando o circuito está aberto, né, com a chave aberta, as lâmpadas não acendem. Agora, quando o circuito está fechado, aí sim. Então, se uma lâmpada queimar, o circuito fica aberto. Então, as outras lâmpadas todas não funcionam, tá bom? Então, é o tipo de circuito que a gente não pode montar na nossa casa, né? Porque se a gente montar o circuito elétrico todo em série na nossa casa e uma lâmpada queimar, nenhum outro resistor funciona. A geladeira não funciona, nenhuma outra lâmpada funciona. Então,
então não ia ser legal, né? Então, esse não é o tipo de circuito que a gente usa na nossa casa. E aí, se eu tiver, por exemplo, aqui, 3 resistores conectados em série, e se eu quiser calcular o resistor equivalente, o que é o resistor equivalente? É assim, se eu pegasse esses 3 e trocasse eles por um só, um resistor que seja equivalente, mas que mantenha as mesmas propriedades do circuito, qual seria esse resistor? Então eu consigo calcular, é de uma forma muito simples. Então é só somar o valor das resistências. Então se uma resistência tem 10, outra tem 20, outra tem 30, a resistência equivalente é a soma deles. 10 mais 20, 30, mais 30, 60. Então eu trocaria isso por um resistor de 60 ohms. E aí tudo ficaria, se manteria igual no circuito, ok? Então o circuito em série eu acho que é o mais simples. E só lembrar que a corrente elétrica passa nele todo. Se a corrente é igual, a tensão vai ser diferente. E a resistência equivalente é só somar todos os resistores, ok? Então, nos resistores, né, que são conectados em série, o resistor equivalente, o valor dele, vai ser maior do que o maior dos resistores, né? Então, tipo assim, esse resistor, no exemplo que eu falei aqui, ele é 30, o resistor equivalente é 60. Então, por quê? Porque ele é a soma, né? Então, quanto mais resistores eu tenho, maior a minha resistência equivalente nesse caso, tá bom? Então, se eu quero aumentar o valor da resistência, eu coloco resistores conectados em série, tá bom? Ótimo, vamos fazer um exemplozinho para a gente treinar como calcular isso? Então aqui eu tenho um circuito elétrico desenhado, aqui eu tenho uma bateria de 12 volts, então o traço maior representa o polo positivo, o menor, o negativo sempre, e eu considero a corrente elétrica sempre saindo do polo positivo, então a corrente elétrica vai passar aqui, chegar nesse primeiro resistor, que ele tem um valor de 4 ohms, depois passa nesse segundo resistor, 6 ohms, então a mesma corrente passa nele, e ela volta para cá, ok? Então vamos ver o que o exercício pede. Calcular o resistor equivalente do circuito. Então, primeira coisa, tem que identificar que tipo de ligação é essa. Ela é em série, com certeza, porque eles estão de mão dadas, né? Então, para calcular a resistência equivalente do circuito, é só somar 4 mais 6, vai dar 10 ohms. Calcular o valor da corrente elétrica. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que usar a primeira lei de Ohm, V igual a RI, né? O V é a tensão da bateria, 12, R é a resistência equivalente do circuito e I vai ser a corrente que passa, ok? Bom, por que eu posso usar essa equação? Porque só tem uma corrente que passa no circuito inteiro. Então, se eu pegar a bateria, que é a fonte do circuito inteiro, e se eu pegar a resistência equivalente, que é a soma de todas as resistências do circuito, eu só vou ter uma corrente, que é justamente a única corrente que passa aí. Por isso que é simples assim. Mas em outros tipos de circuito, não é tão simples assim, não é só usar V igual a RI total, não, né? Usando V total e o R total do circuito, eu consigo achar sempre a corrente total. Só isso. Nesse exemplo, a corrente total coincide com a corrente do circuito, porque a corrente total é a única corrente que passa aqui, mas não é sempre assim, tá bom? E na letra C, calcular a tensão em cada resistor. Olha, os resistores têm valores diferentes, então eles vão ter tensões diferentes, né? Então vamos lá. Então, na letra C, calcular a tensão em cada um. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar sempre a mesma fórmula, V igual a RI. Então, eu quero achar o V em volta desse resistor aqui. Então, para eu achar o V em volta dele, eu vou usar o R dele, que é 4, e vou usar a corrente que passa nele, que nesse caso é a corrente total. Então, a tensão no resistor 4 vai ser o valor dele, que é 4 ohms, vezes a corrente, que é 1,2, que a gente pode calcular, né? Igual eu falei, V igual a RI, você separa o I, V sobre a resistência equivalente, então 12 dividido por 10, 1,2. Então, 1,2 vezes 4 dá 4,8 volts. Ok, 4,8 volts aqui. E para calcular a tensão
nesse outro resistor, eu uso a mesma coisa, V igual a RI. Então, para calcular o V no 6, né, no resistor de 6, eu coloco o valor dessa resistência, que é 6 ohms, vezes a corrente que passa aqui, que é 1,2 amperes. Então, fazendo essa multiplicação, 7,2. Ok. Gente, uma outra coisa que dá pra gente enxergar sobre tensão no circuito em série. A soma das tensões desse e desse tem que me dar a tensão da bateria, tá bom? Então, se eu fiz a primeira conta do V4 e achei 4,8, então é assim, ó, a tensão começa com 12 volts, estão lá em cima. Quando passa pelo primeiro resistor conectado em série, essa tensão diminui. Que tanto que ela diminui? Ela vai diminuir 4,8. Então, o primeiro resistor consumiu 4,8 dessa tensão. E quanto que vai sobrar para esse, que só tem esse agora? Vai ser 12, que tinha antes, menos o 4,8 que esse consumiu. Então, vai sobrar 7,2, tá bom? Então, para eu conferir se as minhas contas estão certas, eu posso fazer essa diminuição, ou eu posso conferir fazendo que a tensão da fonte, que é 12, vai ser igual à tensão do 4 mais a tensão do 6. Então, 4,8 mais 7,2 tem que dar 12. Tá? Então, uma forma de eu conferir essa continha, tá bom? Agora, se eu tivesse um terceiro resistor aqui, e esse tivesse consumido 4,8 volts, eu sei que o 7,2 seria dividido entre os outros dois resistores, tá bom? E se eles tivessem o mesmo valor, ia ser de metadinha. Se não, eu teria que calcular mesmo, tá bom? Então, isso vale só se eu tenho um último ali para eu calcular, tá bom? Então, muito tranquilo, muito fácil e gostoso de fazer circuito em série, tá bom? Eu recomendo, depois dessa aula, você voltar em cada exercício e refazê-lo sozinho. Eu acho que é uma coisa boa para você enxergar, assim, depois que a gente vê todos os tipos de circuito, tá bom? Ótimo. Então, agora vamos ver um segundo tipo de ligação dos resistores, que é uma ligação em paralelo. Então, o circuito em paralelo, o que acontece com ele? Então, olha, eu tenho uma divisão da corrente elétrica. Então, eu tenho uma corrente elétrica chegando aqui, outra corrente elétrica chegando aqui, e esse pontinho a gente chama de nó. E ela se soma para cá. Então, vai ser essa corrente aqui é a soma das que estavam. Para a gente fazer uma boa comparação, a gente pode comparar isso com o fluxo de água. Então, eu tenho um tiquinho de água chegando aqui, um tiquinho de água chegando aqui, e aqui sai a soma desse volume de água que passou, tá bom? Então, a corrente também é a mesma coisa. Aqui é uma montagem do circuito em paralelo, né? Então, a corrente vem, tá fechado, passa nesse, e depois volta. Então, a corrente aqui, que é o nó, ela se dividiu, né? Pra cá passou uma corrente, pra cá passou outra, né? Agora, se esse circuito está aberto, não passa a corrente aqui, então toda a corrente passa lá pra cima. Ela pode até brilhar diferente, né? Porque mudou a quantidade de corrente dividida aí, tá vendo? Então, nesse tipo de circuito, uma vantagem é que se um elemento do circuito queima, uma lâmpada, um resistor, isso não interfere no bom funcionamento dos demais. Então, sim, na nossa casa, a ligação elétrica é feita em paralelo. Então, se uma lâmpada queima, todas as outras coisas continuam funcionando. Então, ela é bem prática, né? Então, é uma coisa que a gente usa. E aqui o circuito dela, esse desenho. Então, eu tenho o I, que é a corrente total do circuito passando aqui. E ela, nesse ponto A, que é um nó, ela tem uma divisão, né? Então, se os resistores têm valores diferentes, a divisão de corrente elétrica vai ser diferente. Quanto maior o resistor, menor a corrente. Por quê? Porque o resistor é uma dificuldade da passagem elétrica. Então, a corrente elétrica chega aqui no ponto A e fala assim, gente, o resistor 1 é gigante, mó difícil de eu passar lá. Não vou. Tipo assim, vou mandar só um pouquinho.
Ah, e o resistor 2, ah, ele tem um valor pequenininho, então eu vou passar mais aqui. Então é assim, quanto maior a resistência, a corrente não passa lá. Tem um valor menor, né, de corrente. Se ela tiver um valor gigante, quase nenhuma corrente passa. Mas se ela tiver um valor não tão grande, passa corrente, mas inversamente proporcional, tá bom? E aí passa uma corrente aqui no R1, uma corrente no R2, uma corrente no R3, diferente, e depois elas se somam aqui no nó B, e aí volta a ser uma corrente total depois desse nó, tá bom? Se os resistores forem iguais, aí sim a corrente elétrica é igual, tá? A corrente elétrica é igual. Então, ó, o circuito em paralelo, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a corrente elétrica se divide em cada ramo do circuito. Então, Samira, como que eu vou saber olhando para o circuito quando é em série e quando é paralelo? Então, você vai com o dedinho, então assim, ó, aqui está a bateria, a corrente sai daqui, você vai com o dedinho. Aqui, tem uma bifurcação? Tem. Então, esses resistores estão em paralelo. Então, se tiver uma divisão, uma bifurcação, aí sim é o circuito paralelo. Então, a característica do circuito paralelo, primeiro, que a corrente elétrica se divide em cada ramo do circuito. Então, na maioria das vezes ela não é igual, né? Porque se eu tenho resistores diferentes, as correntes também são diferentes. Só que como a corrente é diferente, a tensão é a mesma, né? E a tensão é a mesma, tanto na fonte quanto em cada um dos resistores. Então, nesse circuito aqui, imagina que eu tenho uma bateria de 12 volts. E eu tenho esses 3 circuitos só em paralelo. Então, quando eu faço a medição de tensão em volta desse aqui, me dá 12. Em volta desse eu também tenho 12 volts, em volta desse eu também tenho 12. Então, por que isso acontece? Porque no circuito em paralelo, eles compartilham a mesma tensão. Então, a tensão é compartilhada. Então, eu não vou somar a tensão, como eu fiz lá no circuito em série, tá bom? No circuito paralelo, então, a tensão é sempre a mesma nos resistores que estão paralelos entre si. E aí, eu posso calcular essa resistência equivalente. Então, se eu tenho 3 resistores, né, no circuito conectados em paralelo, e eu quero tirar os 3 e colocar um só, que seja o meu resistor equivalente, né, que equivala a todos esses 3, como que eu posso calcular isso? Aí sim é uma conta chata. Então, tem 2 fórmulas, que mais ou menos é a mesma. É o seguinte, então eu faço 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual 1 sobre o primeiro resistor, então imagina que ele vale 10. Então é 1 dividido por 10, mais 1 dividido por 20, mais 1 dividido por 30, se esses foram os valores dos resistores. Aí depois, para fazer essa conta, como que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o MMC entre esses 3 resistores. Tem que fazer o MMC entre 10, 20 e 30. Né? Achar o denominador comum ali. Depois, então imagina, sei lá, deu 60. Aí 60, aí eu faço 60 dividido por 10, 6 vezes 1, 6. 6 mais 60 dividido por 20, 3 vezes 1, 3. Então vai ficar 6 mais 3 mais e por aí vai. Depois que eu fizer toda essa continha, eu ainda tenho que inverter, porque eu quero achar não 1 sobre a resistência, e sim a resistência. Então eu tenho que multiplicar cruzado depois. Então por isso que ela é uma conta chata. Quando eu uso essa fórmula de baixo, isso já sai de uma forma um pouco mais simples. É exatamente a mesma conta, só que ela já está um pouco mais adiantada. E ela eu posso fazer de 2 em 2. Então eu faço, por exemplo, R1 com R2. Então eu vou ter um R1, R2, um R12, né? Aqui, e ele eu faço com 3, por exemplo. Posso fazer de 2 em 2. Então, por exemplo, aqui, ó, o R12 vai ser o R1 vezes o R2 sobre o R1 mais o R2. Essa fórmula é um pouquinho mais simples, porque você não precisa desinverter depois. E aqui já sai mais ou menos junto, assim. Já sai mais ou menos pronto, você só multiplica, soma e divide isso daqui e já sai pronto o valor da resistência. É uma forma simples, eu tô acostumada a fazer assim. Mas se você achar assim mais simples, só não confundir que em cima é sempre multiplicação e embaixo é a soma. Não pode inverter, tá? Então é isso. Circuito em paralelo, então,
A corrente é diferente, a tensão é sempre igual e a fórmula é chá.